Fala galera, seja bem-vindo ao canal do RH para Medicina. Quero começar agradecendo aí todo mundo, né, que está se inscrevendo, está visualizando os vídeos. Isso me deixa muito feliz. Tenho certeza que esse canal ele vai decolar. Bem, dentro do canal tem uma proposta que é chamada Sala Virtual, onde eu vou trazer algumas pessoas do meio de recursos humanos, da área da medicina, para poder dar dicas, esclarecer alguns fatos aí, para poder ajudar nas suas dúvidas, né, principalmente. E hoje, na nossa sala virtual, eu vou ter o psicólogo Marcelo Mendes, que vai estar falando aí sobre dicas de processo seletivo, como se comportar, entre outras coisas. Portanto, não perca e vamos começar a assistir. Mas claro, antes, roda a vinheta. Fala galera do canal do RH para Medicina, seja bem-vindo. Aliás, quero agradecer muito mesmo a todo mundo se inscrevendo, curtindo. Obrigado de coração. Bem, turma, dentro do canal eu resolvi criar uma sala chamada uma sala virtual, onde eu vou trazer convidados, né, focados que já estão na área dentro de RH ou da medicina para poder tirar algumas dúvidas, né, dar algumas sugestões para vocês. E hoje eu estou aqui no canal com uma pessoa que eu admiro demais, é o Marcelo Mendes, que é psicólogo, um psicólogo e hipnoterapeuta, que depois ele explica melhor o que é isso, que eu também tenho dúvidas com relação a isso. Ele é um psicólogo clínico e atua também na área de processo seletivo da gestão de uma das empresas do segmento corporativo aí, tá? Então, Marcelo, seja muito bem-vindo, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem estiver assistindo, não sei qual horário. Seja bem-vindo. Bom dia para todos. Júlio, um prazer imenso, uma honra estar aqui participando. Espero que a gente possa contribuir um pouco, um pouquinho que seja, com algum conhecimento, alguma vivência que a gente tem, né? Muito obrigado pelo convite. Muito Imagina. obrigado mesmo. Eu é que agradeço, Marcelo. Aliás, você é o nosso primeiro convidado aqui da nossa sala virtual do canal, né? Então é um orgulho você estar participando aí desde o início, né, dessa trajetória do canal. Marcelo, eu quero começar fazendo a seguinte pergunta, né? Primeiro eu quero fazer perguntas relacionadas na área de RH e depois eu gostaria de fazer perguntas da área clínica, né? Bom, primeiro vamos tirar uma dúvida, né? O que é um psicólogo e hipnoterapeuta? Explica um pouquinho isso para gente. Psicologia e hipnoterapia. Eu mexo com essas duas vertentes. Eu sou psicólogo formado, né? Já estou 8 anos aí atendendo em clínica, psicólogo clínico, abordagem analítica, uso um pouco de psicanálise também, porque acho que a gente não pode ficar fechado numa casinha só. É, a hipnoterapia, ela é uma outra área de atuação, né, que eu fui estudar, achei muito legal e tem ajudado muitas pessoas que vêm procurar a resolver alguns problemas de um jeito um pouco mais rápido, vamos dizer assim, uma coisa mais dinâmica. Mas que também eu não excluo a psicanálise ou a psicoterapia dentro do processo. A hipnoterapia ela funciona, aquela coisa de hipnose, você agora é um macaco. Não é isso, Aham. algo bem sério, bem estudado, bem estruturado, bastante conteúdo por aí, não é charlatanismo, que a gente está buscando mais conhecimentos, que acho que é o necessário de todo mundo. Então, sou psicólogo clínico e hipnoterapeuta. Poxa, Separadamente, uma muito. coisa ou outra. O Freud no começo usa hipnose bastante, né? Os fãs de psicanálise buscarem alguns filmes, como Aham. você, né? Um grande fã, quando ele vai se lidar com Charcot, ele aprende a hipnose, ele aprende de um jeito, a gente aplica de um jeito um pouquinho mais diferente. Mas estamos aí, isso é um pouquinho diferente, mas uma área conversa com a outra.
Poxa, muito interessante que tem essas outras contribuições, vamos dizer assim, essas ramificações dentro da psicologia para poder ajudar aí o indivíduo, né? Fico. E o legal disso tudo, também, falando rapidamente, há tempos atrás, alguns anos atrás, o CFP, o CRP não reconheciam a hipnose como uma ferramenta. Hoje ela é uma ferramenta que pode ser usada por psicólogos e eu faço uso dela e tenho bons resultados. Poxa, maravilha! Que bacana! Eu quero testar essa ferramenta um dia, por favor. Eu vou lá no seu consultório, né, para poder. Aliás, vou ter que fazer virtual, né? Aliás, quero deixar já claro aí, antes de começar a nossa, não vou chamar de entrevista, eu vou chamar de um bate-papo, né? O Marcelo ele está atendendo virtualmente, então depois eu vou deixar o contato em algum lugar aqui que eu não sei, em cima, embaixo, tal, vai estar o contato dele no nosso canal para que você entre em contato com ele e marque a sua consulta. Marcelo, vamos começar pela parte de RH, né? Hoje, né, na questão do processo seletivo que você executa no mundo corporativo, você acha que o perfil dos candidatos que se apresentam para um processo seletivo, ele mudou de 10 anos para cá? Né? O que se atribui a isso? Bom, como o ser humano está em constante mudança, né, não seria diferente na área dos candidatos. Mudou qualitativamente, quantitativamente, de várias formas. A gente tem uma geração nova tentando se inserir no mercado. E então, quando a gente vai fazer um processo, talvez o processo de RH, o processo de seleção feito há 10 anos, ele já se perdeu. É como se fosse um software, vamos usar a linguagem, né? E ele está sempre em desenvolvimento. O candidato, eu creio que seja, comparo, igual. Ele vai sempre se alterando muitas vezes para melhor e algumas vezes também para pior. A nossa nova geração, a geração que está vindo aí, uma geração mais despojada, mais à vontade. E os candidatos de 10 anos atrás eram aquelas coisas mais formais, mais fechadinhas naquela casinha, né? Hoje em dia existe uma gama de pessoas de um jeito diferente, de formas diferentes e que tem que ser aceitas é, de como são. Então, É, uma coisa, né, um exemplo do dia de rede de supermercados e fui passar no caixa, fiz as minhas compras, fui passar no caixa e quando eu me dei conta das minhas compras, era uma criança. Isso você não imagina daqui a 10 anos atrás. Isso daí jamais aconteceria. Então, os nichos se abriram, né? As pessoas se abrem, o mercado se abriu de uma forma muito legal. Então, os candidatos, eles estão vindo de várias formas, de várias áreas, e temos que estar atentos a isso, né? Não cabe mais a gente rotular candidatos. Então, os muito bem. candidatos, eles mudaram bastante. É, alguns, alguns ainda vêm com um estilão meio praia que não cabe, mas 10 anos para cá realmente houve uma mudança gigante, dado a sociedade, dado a abertura que se deu a novas formas, né? Dado ao jeito que estamos enxergando as pessoas, né? Acho que o ser humano evoluiu também de uma forma de enxergar o outro com mais empatia. Então isso dá liberdade para essas pessoas que ficavam há 10 anos atrás mais escondidas, virem a público, buscarem o seu espaço, o seu lugar ao sol. Isso é muito legal.
Muito bem. Marcelo, teve umas oscilações de internet, espero que isso não tenha comprometido, né, o desenrolar aí das suas explicações. Espero que não, mas infelizmente, né, turma, nós estamos no mundo virtual, estamos aí dependendo de internet, tantas pessoas acessando, e isso acaba complicando. Então, espero, mas de repente, se ficou alguma coisa, deixa lá nos comentários do canal que eu coloco lá, eu posto exatamente depois do que ele falou. Marcelo, ainda falando sobre isso, né, que você falou de toda essa trajetória, dessas mudanças tecnológicas, comparando inclusive um indivíduo como software, essa mudança, que é importante. Mas, assim, ainda hoje, vamos dizer que recentemente, no final do ano de 2019, eu fui fazer um processo seletivo e eu entrevistei um candidato que se apresentou, mesmo com tanta tecnologia, com as redes sociais, com tantos vídeos, dicas que existem por aí. Um candidato se apresentou para mim, por exemplo, de bermuda e chinelo. Imagine você. É, como é que você linka isso, né? Você acabou de falar dessa mudança que vem acontecendo e, de repente, ainda me aparece um candidato de bermuda e chinelo para poder fazer a entrevista. Então, dentro desse panorama social, vamos enxergar assim, as pessoas hoje já se baseiam muito no que veem, principalmente YouTubers, essa geração mais conectada, e eles se sentem mais à vontade, assim, né? Então, aquela modelagem de roupa, ela tá ficando para trás, mas nós temos que ter muita atenção, principalmente o público que está procurando o seu lugar ao sol, tá buscando uma vaga de emprego, tá querendo um primeiro emprego, que seja, é, não tem que ser exatamente do jeito que ele acha que é confortável. A empresa ela precisa me aceitar como eu sou. Concordo plenamente. Mas a empresa, muitas vezes, ela não está contratando o seu jeito de ser. Está contratando a sua inteligência, a sua expertise, o que você tem a oferecer intelectualmente, a sua mão de obra. E, e realmente, nesse ponto, temos que ficar muito atentos, né? Estou falando para os isso daí direto para os candidatos, para pessoas que vão participar de uma entrevista de emprego, porque dentro de uma entrevista, você se vestir adequadamente com aquele cargo é essencial. Como? Vamos usar diferentes exemplos. Se você vai participar de uma vaga de emprego numa startup, dessas novas é, vagas que estão surgindo, esse mercado que está se abrindo. Cara, para muitos lugares, para essas startups, você ir de bermuda e chinelo, meu, é ótimo, é legal. É muito bacana. Os caras, poxa, cara descolado, legal. Essa startup aqui, a gente está buscando essas coisas mais informais. Bacana, legal, gostei. É até um ponto positivo. Agora, se você está indo, você está indo numa entrevista numa empresa que tem uma história, que tem uma cultura, que a gente pode dizer, mais social, mais aquela coisa mais quadradinha, mais não quadradinho de ruim, mas uma coisa, me foge a palavra agora, aquele jeito mais antigo. Mais Pô, se você conservador? fala conservador, obrigado. Dando entrevista para você, confesso que me perco às vezes nas palavras. Não tem um jeito mais conservador? Você vai de bermuda e chinelo, você já está fora. Então, antes da gente, do candidato ir numa entrevista, acho que saber o mínimo sobre a empresa é essencial para esse tipo de gafe, esse tipo de situação, sentir excluído depois ou falar, que existem padrões, a gente precisa ver onde nós estamos se encaixando.
Muito bem. Concordo com você, né? Hoje, quando se aborda aí a questão das startups, né? Eu acho que o estilo é diferente, né? Você vai numa loja de surfwear, é outro estilo, não dá para ir de gravata, tal. Mas assim, nem era uma vaga desse tipo, era uma vaga mais formal e esse candidato ainda tem pessoas assim, né? Quer dizer, então aí fica, deixa. Então, o que fica claro aí, né, Marcelo? Se você realmente vai atuar num segmento desses, aí é claro, você fica aí mais despojado, não precisa se preocupar tanto. Mas caso seja uma vaga mais formal, por favor, vista-se adequadamente, porque isso é altamente importante. E fica aí nas entrelinhas. Conheça, busque referências da empresa que você está indo, né? Busque saber a história, a cultura daquela empresa. Acho que é importante, né? Você saber, porque daí você evita muitos problemas referente a vestimenta, referente a cabelos, referente a alguns certos tipos de padrões que ainda existem, ainda persistem e não tem como. Muito bem, fica aí então a dica aí. Marcela, já aproveitando esse gancho, eu vou para uma outra pergunta que é assim, você acredita que hoje muitos profissionais eles estão se candidatando para qualquer vaga, né? Ainda mais agora com a situação atual dessa pandemia, da Covid, que o desemprego está altíssimo. Então, o profissional ele é formado em uma determinada área, ou ele sempre atua numa determinada área e de repente é uma vaga altamente operacional que não tem absolutamente nada a ver com o perfil dele, né? Então, você acredita que hoje as pessoas, por uma questão de desespero, estão buscando essas vagas e o que você atribui que pode acontecer quando alguém acaba indo buscar uma vaga que não é a dele? É, fora a Covid, que infelizmente estamos vivendo esse momento tão delicado no nosso país, espero que passe logo, né? Nossos votos aí que a normalidade nos venha quanto antes. A gente vive num país onde existiam, se não me engano, 12 milhões e meio de desempregados, bem antes dessa pandemia, né? Então, isso é um número altíssimo de pessoas buscando trabalho com registro, né? Com os direitos trabalhistas, etc, etc. Tanto que todos os gráficos que você vai buscar na internet ou em jornais confiáveis, fontes confiáveis, né, gente? E que também vamos buscar informações em fontes confiáveis, porque tem muita coisa sendo colocada por aí que pode mais prejudicar do que ajudar. Então, em fontes confiáveis, a gente vê que muita gente, a gente está falando de 12 milhões de pessoas desempregadas, fora os informais, né? Outro dia, um amigo que trabalha na área também falou, pô, a economia do Brasil, antes da pandemia, tá? A economia do Brasil tá sendo mantida à base de aplicativo e bolo de pote, né, que é o que as pessoas estão fazendo. Então, isso leva realmente ao desespero no final do mês e as suas contas no mês você não ter um alimento que não condizem nem com o currículo extenso que ela tem, nem com a capacidade dela de fazer aquela função. O que gera isso? As pessoas que estão desempregadas e elas têm um excelente currículo, primeiro que elas se diminuem, isso daí eu não vejo como uma coisa ruim, mas elas vão buscar algo menor, mas chega na hora da entrevista, o currículo dela é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que a tendência é ela não passar. Ser reprovada, né? A ser reprovada. O currículo dela não é exatamente. Quando a gente vai fazer a entrevista, a gente já tem a gente precisa daquilo. A gente tem ferramentas, né? A gente tem testes e vários tipos de ferramentas para medir, para colocar o funcionário no lugar certo, para colocar o colaborador. Vamos usar colaborador, né? Funcionário já a gente está falando de 10 anos atrás. Vamos falar colaborador no lugar certo. Porque
Se a gente não coloca aquela pessoa no lugar que eu sei que ela vai render, existe de vamos dizer, uma vaga primária, de algo que não se precisa de muito, é uma coisa mais braçal, uma coisa mais rústica, é gente com currículo superior, pós, tal, buscando isso. Daí o quê? Não, Desespero, pode falar né? assim que a pessoa bateu no desespero. Ela vai passar, ela vai ser aprovada. Se ela tiver, se ela tiver o manejo daquilo, talvez uma coisa que ela já tenha feito antes de alcançar o currículo, a pessoa estudou, e chega naquela hora lá, ela vai ser reprovada no processo, mesmo ela tendo um currículo absurdo. Então, existe sim um desespero de pessoas buscando uma recolocação, uma colocação em um lugar onde ela não vai conseguir, né? Ela não vai ter habilidades suficientes para preencher aquele quesito. E isso às vezes me entristece muito e causa, às vezes causa muitos danos para a própria pessoa, né? Isso daí a gente pode ver usando uma coisa mais humanista, a gente sente que, poxa, a pessoa estudou tanto, e chega, vai concorrer a um cargo mais baixo, uma colocação mais baixa, e ela não, ela se reprova naquilo, ela se sente, nossa, onde que eu errei no mundo, às vezes? A pessoa pensa, É o onde caso. está o meu lugar no mundo? Meu Deus, eu tô aqui. É o caso aí que eu falei do candidato, nesse mesmo processo, onde eu tinha candidato que se apresentou de bermuda e chinelo, eu tinha um profissional altamente engravatado para uma vaga da linha operacional, e assim, onde tinha um currículo maravilhoso, né? Então, eu lembro que nessa última que foi realizada, tinha até um estudante de medicina veterinária, né? E a vaga era para uma linha operacional que não tinha nada a ver com o perfil, um candidato altamente comunicativo, né? Mas, infelizmente, temos essas situações que acontecem, né, Marcelo? Às vezes é tão desperdício até para a própria pessoa, que ela vai ficar lá e ela não vai ter uma evolução, a evolução que ela busca. O desespero, concordamos. Mas a própria pessoa depois ela se frustra. E não vai ter bons resultados, né? Porque daí ela, vamos dizer que mesmo assim a empresa resolva dar uma oportunidade e contratá-la. Ela vai executar um papel que ela não vai se identificar. Então, a probabilidade desses resultados serem produtivos vai ser muito, muito baixo, muito raro. Pode até ser, mas o resultado não vai ser o mesmo, né? E aí, Marcelo, pegando o gancho aí, engatando uma nova pergunta para você. Hoje nós temos candidatos assim que precisam melhorar muito, né? No vídeo anterior que eu falei de comportamento, onde aparecem desde candidatos, ou vamos dizer também alunos, né, a nível de graduação, que chega lá falando problema, nós vai, nós vem, os nós tudo, né, os pessoal, né, que se usa muito, os pessoal. O que você acredita, Marcelo? Qual é a sua dica aí para que o candidato ele melhore, né, no processo seletivo com relação à linguagem? Embora na psicologia diz que o corpo fala, né? O corpo fala. Então você diz algo, mas o seu corpo age de uma forma diferente. Então, qual é a sua dica aí com relação aos problemas, Marcelo? Uma dica muito legal. Você vai fazer uma entrevista, ok, grande, tipo, 99%, eles avisam que você vai ter uma entrevista no mínimo com 24 horas de antecedência. A entrevista ela não é marcada de... tem casos e casos. Às vezes você marca uma entrevista no mesmo dia, mas na maioria das vezes ela é marcada, existe um tempo entre você ir e a marcação. Use esse tempo, se você vai ter esse tempo para treinar, para ver onde está as suas limitações, a sua fala, se policie.
Mantenha-se tranquilo na entrevista, né? Porque às vezes a pessoa fala uma palavra errada, quando a gente não consegue notar que é o tipo de linguagem da pessoa, porque muitas vezes a gente vai fazer uma vaga, um cargo mais baixo, a gente também não pode, a gente não vai exigir um português absurdamente bom da pessoa, né? Aquela coisa, um professor Pasquale. Mas quando é alguma coisa mais tranquila, uma vaga legalzinha e tal, você tem um tempo, vamos treinar, vamos parar na frente, que seja na frente do espelho, simule as perguntas. Muitos já passaram por outros processos, já sabem quais são as perguntas. Tem perguntas chavões, né? O que você vai ser daqui a 5 anos? O que você busca aqui e tal? Me dê suas qualidades, me dê seus defeitos. Então, são coisas chaves que acontecem. Olha que estamos dando dica aí demais até, né? Estamos falando muito do lado do entrevistador. Mas são coisas que são chaves e sempre funcionaram. Então, treine, se mantenha calmo, se mantenha tranquilo. Vá lá, faça um texto e leia. Se prepare bastante. Eu sempre digo, Na né, frente. Marcelo? Desculpa interrompê-lo, eu sempre digo, leiam, leiam. Quanto mais você lê, melhor é o seu vocabulário, né? É imprescindível criar uma boa impressão na sua entrevista, né? Aliás, você está vendendo a sua imagem, né? E a gente pegar na entrevista, não existe segunda chance. Quer dizer, pode existir num outro processo. Algumas empresas elas limitam, se não me engano, um grande banco, um grande banco no Brasil. Você fez uma entrevista, você não passou, eles têm que esperar. Você tem que esperar no mínimo 6 meses para se recandidatar a mesma vaga. É um gap grande, às vezes você não consegue. Então, algumas empresas te chamar de novo para uma segunda entrevista, para você ter uma segunda chance dentro de outra entrevista, talvez com outro entrevistador que vai te ver outras coisas. Então, a chance da entrevista, ela não vai voltar atrás. Então, se prepare, como o Júlio bem falou, leiam bastante, não tenham preguiça. Poxa, não dá para ler um livro? Cara, lê textos de internet mesmo, notícias, esteja atento ao, ao que está acontecendo no mundo, que às vezes a gente faz uma pergunta para ver se a pessoa tá atenta ao que está se acontecendo ao redor dela em meios sociais, né? Porque às vezes a gente pergunta, quem é o presidente? Getúlio Vargas, né? Vou dar um exemplo Ela, tosco. tá- ela tá, Mas, poxa, tem coisas que a gente precisa saber, né? Então, isso daí, como que você busca o conhecimento? Lendo. E o quanto mais você lê, isso daí é científico, provado, comprovado. Quanto mais você lê, mais o seu vocabulário fica refinado, menor a chance de você errar o português, porque você está lendo aquelas palavras a todo momento, então a sua mente ela capta e ela vai reproduzir aquilo. Então, leia, treine, se mantenha concentrado, se mantenha tranquilo, para não ter esse tipo de problema. de Como problema, falamos. é o problema. E aí eu vou além, né? Muitos processos seletivos, é, eles aplicam uma prova, né? Às vezes tem lá uma redação para ser realizada, prova de matemática básica, né? E os candidatos não sabem uma conta simples de divisão, uma conta simples de multiplicação, não conseguem desenvolver ali um tema de uma redação e altos erros de português, né, Marcelo? Então, Sim. vai aí de encontro a isso. Tem que realmente ler, porque daí você vai melhorar, né, nessa questão. E matemática, dependendo da função que você vai ocupar, que você vai precisar de muito cálculo, você precisa. Vamos dizer que você vai trabalhar numa área de caixa de um supermercado, você vai mexer com o número o tempo inteiro. Né? E não ter ali um conceito básico de matemática fica difícil. E vamos deixar a redação que se pede. Gente, a gente não pede uma redação de Enem, né? Você não está concorrendo a uma vaga na medicina da USP.
né? A gente pede, a redação que se pede, às vezes, a coisa mais básica possível, só para se ter uma noção que a pessoa sabe realmente fazer um raciocínio lógico, e as palavras dela, o que ela coloca ali, tem nexo. E o português dela tá ok. Então, a gente não pede muito. A gente pede o necessário. Então, você tentar essas dicas que o Júlio está dando, alguma coisa que eu estou contribuindo, façam, que isso vai ajudar bastante a você ter êxito no processo. Muito bem. Aqui é uma troca, Marcelo, né? Você contribui, eu contribuo de um lado, e o importante é agregar conhecimento aí para quem está vendo o canal e que utiliza essas dicas. E, Marcelo, você como psicólogo, existe alguma dica para não ficar nervoso na hora da entrevista? Existe uma fórmula? Existe uma fórmula para não ficar nervoso? Bom, fórmula Rivotril, mas daí você vai dormir. Não tome, por favor, isso daí é controlado. É uma brincadeirinha, tá? Para não ficar nervoso na entrevista, primeiro, você sabe falar de você mais do que ninguém. Então tenha sempre isso para ti, tá? O que está lá do outro lado, o entrevistador, ele também é uma pessoa, né? É um outro ser humano. Você não tá lidando com, sei lá, para quem gosta de Harry Potter, você não tá lá batalhando com o Lord Voldemort. Não, não é um, não é um monstro, né? Não é ninguém com superpoderes. Não é, é um ser humano. Então, tenha em mente isso. Você vai só conversar com uma outra pessoa. Óbvio, existem alguns padrões, mas a maioria das coisas você sabe o seu potencial. Você sabe sobre você. Você se candidatou para aquela vaga, então você se acha capaz. Então, mostre o seu melhor. Você tendo certeza, você tendo isso em mente contigo, isso já vai te acalmar. Fazer exercício de relaxamento é bom. Se você tem essa capacidade de tempo, é, para um pouco, respira, acerta a sua respiração, acerta o compasso, os seus batimentos cardíacos eles vão diminuir, você vai falar com mais clareza, você vai falar com mais tranquilidade, né? Então, isso tudo ajuda bastante. Muito bem. Gente, como nós estamos virtualmente aqui, telefones tocam aí, né? Não tem jeito, É, acontece, né? eu não sei porque está tocando, né? É o interfone. Acontece, Ó, né? Os imprevistos. Outro dia eu estava conversando super sério também com outra pessoa e minha mãe passando atrás, enfim, acontece, né? Bom, Marcelo, agora vamos falar um pouco da parte clínica, né? Hoje, no seu consultório, você recebe bastante paciente que reclama da área que está atuando, que está insatisfeito com o que está fazendo, ou seja, está trabalhando e não gosta, e vai empurrando, vai levando com a barriga. Você tem esse tipo de problema lá no consultório? sim, aparece. Aparece gente, sim. Aparece. Às vezes aparece pessoas que elas não chegam diretamente falando que precisam mudar, mas porque a parte clínica ela tem várias nuances, né? E elas chegam com uma angústia, né? Muitos chegam com angústia. E depois, né, nas conversas, a gente vê que às vezes a pessoa ela está fazendo algo que ela não gosta, né? Ela está ali por algum motivo, na maioria das vezes financeiro, mas ela não tá, aquilo ali não preenche mais ela, não preenche o pedaço faltante, como seres faltantes que somos, né? Todos nós, né? Já diziam os teóricos, no momento que a gente nasce, pronto, a gente já começa a ser faltante, né? Então, aquilo ali já não preenche mais, mas ela está ali, porque o financeiro às vezes fala mais alto.
E tem um caso, não vou citar nomes, óbvio, até porque é antiético, mas, poxa, tem um caso de pessoas que estão fazendo essa desconstrução para se recolocar em um mercado de trabalho de uma forma melhor que lhe complete mais, né? Então isso daí acontece e acontece com certa frequência. Inclusive, de uns tempos para cá, é uma demanda que está aumentando até. Acontece, acontece bastante. Né? Nossa, Marcelo. Mais do que muitas pessoas imaginam. Muito mais do que muitas pessoas imaginam. Eu sempre acreditei dentro de gestão de pessoas ao longo desses anos todos, né? Via sempre muita gente reclamar, via insatisfação, mas sempre um motivo ou outro, né? E aí, pegando nessa linha, Marcelo, você acredita que isso, quais são as consequências que isso pode causar aí no indivíduo, né? Porque na empresa, certamente, ele não vai ser tão produtivo, já que ele está atuando numa área que ele não gosta. Mas quais são as consequências que pode acarretar na saúde do indivíduo, na questão mental do indivíduo, que, sei lá, o que pode gerar isso de ordem pessoal? Isso é extenso, existem várias complicações que podem vir a acontecer, né? Mas vamos tentar ser mais sucintos. Quando você faz alguma coisa que você não tem o princípio do prazer, né, isso de começo daí já fica totalmente comprometido, né? Então, quando você chega num ponto onde não existe mais saída, o seu inconsciente já te deu todos os toques possíveis e o ego já não consegue mais suprir aquela demanda, o que acontece? Passa muito para as questões, primeiro, de somatização. Daí surge os problemas de ansiedade, né? Os problemas de depressão, né? Porque imagina, Júlio, você está fazendo uma coisa que você não tem o mínimo prazer. Você já levanta um dia nublado, daí você pega trânsito, pega a condução, etc., para chegar num lugar onde você vai fazer uma coisa que você já não sente mais aquela vontade. A tendência é você ficar totalmente mal, sua saúde mental ela se debilitar. Né? E acaba interferindo tanto na empresa, porque não produz na empresa, não rende como deveria, como na vida pessoal. De repente começa a atrapalhar na questão pessoal com o marido, com a esposa, com os filhos, né? Em geral, né, Marcelo? A insatisfação ela vai sair para algum lado. Ela não vai. Você vai projetar isso em alguma coisa. Se você deprime, não, mas daí a depressão ela vai levar você a não ser produtivo em nada. Se você consegue projetar para fora, você vai projetar em alguma coisa. Daí você vai brigar com o marido, com a esposa, com o filho, filha, pai, mãe. Você vai ser irritadiço, você vai ser aquela pessoa desagradável. Ou, em alguns casos, vai usar algum tipo de droga, alguma coisa, um psicoativo para conseguir lidar com uma realidade, né? Que aquela realidade já não te é mais favorável, já não te dá aquele gás. Como eu falei ali atrás, o princípio de prazer já se Já foi foi. embora. Então você não tem vontade, né? Quando você está nessa situação, acho que buscar primeiro talvez uma ajuda profissional para entender o que está acontecendo, que às vezes acontece, como eu falei, que existe quando às vezes o paciente chega no consultório, ele nem sabe que o que está por trás daquilo tudo que ele está me falando de sintoma é uma questão às vezes profissional. Buscar uma ajuda profissional para entender o que está acontecendo, dado, buscar algo que realmente compete para ser melhor.
para ser melhor, para ser melhor pessoa, para ser melhor profissional, para ser melhor. É. E isso é uma coisa muito séria, né? As pessoas falam, não preciso de terapia, não. Terapia todo mundo deveria fazer, porque é algo que faz tão bem, só agrega, né? E ajuda absurdamente. Então, eu acho que todo mundo deveria procurar um terapeuta, deveria jogar, porque aquilo que você está jogando ali, né, Marcelo, não é exatamente o problema. O problema, como você falou, está lá atrás, né? E preso ali, né? Às vezes a pessoa não enxerga o problema. Às vezes a necessidade, né, de estar empregado, de estar ali trabalhando, tal, ela esconde, ela maqueia os sintomas, algumas coisas. Então você vai indo, vai levando, vai levando, vai levando. Quando você vê, você já está tendo crises de pânico, não sabe por quê. Está num grau de depressão, que já é alguma coisa complicada, já vai precisar de uma intervenção, não sabe o motivo. Uhum. Então, temos que ficar atentos, né? Freud, ele fala que as nossas escolhas, a grande maioria das nossas escolhas são inconscientes, né? Então, em algum momento a gente escolheu aquilo, mas o inconsciente também muda. Então, às vezes ele mudou, te deu os toques e você não, você ou ignorou ou percebeu, ou viu até, mas deu aquela ignorada, e te leva a essas questões de projeções ou uma questão mais melancólica, né? Uma questão de depressão. Pois é. Assim, aí fica inclusive a dica, né, para aqueles profissionais que cuidam de pessoas, que fazem gestão de pessoas na empresa. Sempre digo que o líder tem que ouvir mais esse colaborador, entender o que está acontecendo, e esse é um ponto muito interessante para poder falar: olha, de repente precisa de ajuda, mas, claro, com muito jeito, a forma que vai falar, porque a pessoa pode interpretar de uma forma muito ruim, mas o gestor tem que estar atento, né? Como que o indivíduo está se comportando e tentar ajudar. E aí, Marcelo, agora eu vou para uma outra linha, né? E aquelas Vamos lá. pessoas, que jogam tudo pro ar, né? Um cara tipo louco, assim, não sei se você vai me considerar louco, mas o cara que atuou a vida inteira aí numa determinada área, e de repente ele fala: não, isso aqui eu gosto, amo de paixão, mas eu também tenho o meu sonho, né? O que você tem a dizer, Marcelo, dessas pessoas como eu, que de repente tinha uma carreira construída numa determinada área para buscar outra? Eu que estou indo aí para medicina. Aliás, que estou indo, não, já estou, né? Já estou na medicina. Muito êxito. Primeiro, a primeira coisa que eu vou que eu vou te rebater é: o que é loucura? É uma pergunta tão complexa. Onde mora a loucura? Nise da Silveira, que foi uma grande psiquiatra brasileira, que teve contato direto, foi acho que a única brasileira que teve contato direto com Carl Jung, que é gente chata. Gente normal demais, é chato. Ainda bem que eu não sou normal, então. Eu não sou normal, então. Ótimo. Ela é chata. Então, a gente precisa, a loucura, ela move o ser humano. Então, falando de loucura, num dos cursos que eu fiz, estava estudou muito Lacan. As trans falava: os loucos são privilegiados. Daí eu estou falando dos loucos, loucos mesmo, Clinicamente com as diagnosticado, né? questões Clinicamente diagnosticado. ah, clinicamente, clinicamente, pessoas com psicoses capazes de chegarem a Deus. Por quê? Porque eles não vivem numa realidade. Então, Deus pode estar em qualquer lugar e eles veem Deus. Então, a loucura, existe essa luta antimanicomial que começou dos anos 60, 70 para cá, lidando com a loucura, com essas questões. Então, só fazendo um devaneio, porque eu adoro falar de loucura, porque a Uhum. loucura ela é um ponto de vista, né? Ela é uma situação. Se você sai pelado na rua aqui, você fala: nossa, louco ali pelado. Agora você tá numa tribo indígena, é normal.
Todo mundo anda pelado. Né? Então, é uma coisa normal. A loucura, quando ela não tem traços de psicose ou algo mais grave, a loucura ela é mais baseada no social do que até mesmo em algumas coisas fisiológicas. Agora, pessoas que largam tudo e vão buscar os seus sonhos, acho que a palavra que define elas são coragem, né? É coragem, né? Porque ela quebra com o padrão, como a gente está falando, do padrão social, né? Ela quebra com às vezes até com uma estabilidade financeira, mas ela responde a um chamado da sua alma, né? A esse chamado, fala, ó, aquilo que a gente está falando, aqui já deu, eu preciso do algo novo. O meu algo novo é aquilo, então eu vou buscar. As pessoas que têm essa coragem de fazer isso, elas deveriam ser reverenciadas. Nossa, muito obrigado. Porque é difícil, Júlio. Não estou falando simplesmente porque você está nesse processo. É muito difícil a pessoa fazer isso. Eu estou falando que em consultório, em clínica, está aparecendo uma demanda grande de pessoas com dificuldade de fazer uma mudança que seja a mais simples, às vezes de um departamento para o outro, dentro de uma mesma organização. Ela já sente uma dificuldade enorme de fazer isso. O ser humano ele é muito avesso a mudanças. Ele tende a ficar aonde lhe dá conforto. A pessoa que consegue fazer isso, ela é uma privilegiada, né? Realmente uma pessoa corajosa, privilegiada. Pegando você está fazendo esse processo, eu vou dar um exemplo. Não é tão, o parâmetro não é tão grande igual o seu. Antes da psicologia, eu fiz um ano de ciência da computação, né? Estava lá na faculdade, isso daí é uma coisa que acontece muito. Pessoas começam a fazer um curso e se desinteressam por ele. Por quê? Porque o curso não é aquilo, não é aquele chamado, não é aquela coisa. Estava fazendo ciência da computação, poxa, lidando, estava até indo bem pra caramba com as questões, com as matérias, estava até me sobressaindo. Cara, mas me dava uma tristeza, uma coisa, e a psicologia, ela sempre martelava na minha cabeça, sempre, ia fazer um vestibular, daí você já põe 3 opções aí de curso. Psicologia sempre estava lá e eu não sabia por quê. Né? Eu fiz um ano de ciência da computação, muito legal o curso, eu fiz porque a escolha era financeira. Uhum. Mas aquilo lá tava me causando uma tristeza tão grande que eu falei, cara, não é para mim isso daqui. Isso daqui pode garantir um futuro, mas um futuro financeiro e o meu futuro, o meu bem-estar, né? E daí eu falei, não, eu quero essa psicologia. Eu falei, não, mas não tem nada a ver, uma coisa é exata. Aquilo ali foi meu sonho. Ali a gente estudando, aquilo ali foi um sonho. Então, as pessoas que conseguem fazer isso, repetindo, o meu caso, ele é bem menor, foi uma mudança de curso, né, social, família, tudo, já ajudam a fazer, a realizar realizações. Isso daí, batendo, tem umas questões também clínicas, dizer, psicológicas, né, interessantes, porque grande maioria das pessoas, hoje talvez esteja diminuindo essa porcentagem, mas a grande maioria das pessoas, elas vão cursar algo que não é ela que quer cursar, é o sonho dos pais. Né? Meu filho vai ser um grande, a minha pequenina filha, a Janaína, meu docinho, eu podia falar, nossa, eu quero que ela seja médica. Não, chegando no tempo, chegando na idade, que eu pretendo fazer também, é uma projeção minha, mas o que eu pretendo fazer? Vamos fazer uma orientação vocacional, uma orientação profissional, como se chama lá, para ver qual que é o desejo dela, para não ter que largar tudo, para realizar o grande sonho, porque daí a coragem ela pode, ela diminui.
às vezes na questão de você se sentir confortável no ponto que está, e às vezes no medo, que o medo ele barra a pessoa de realizar grandes conquistas, grandes sonhos. Então, a pessoa que ela consegue, que ela pensa em largar tudo, largar uma área totalmente avessa, ir para outra, que vai ter que estudar bastante, vai ter que voltar a ser aquilo que ela foi há 15, 10, 15 anos atrás. Poxa, cara, que coragem é essa? Que coragem? Da onde vem essa vontade? Que coragem é essa? E eu acho que a palavra coragem, ela resume isso. Existe, se você está indo buscar isso, isso sempre esteve com você. Só que o momento chegou agora. Então, Concordo. quem tá fazendo esse processo, você ou pessoas que estão nos assistindo, cara, parabéns. Você Obrigado. conseguiu que muitos têm dificuldade absurda de fazer. Pois é, e fica aí o meu exemplo. E olha, o que eu mais gostei, Marcelo, que você falou que eu não sou louco, né? Ótimo. Porque o que eu mais ouvi é legal ouvir um profissional, um psicólogo falando, né? Ah, porque você é louco, largar tudo, você já tem uma carreira. Tá. Até agora, tudo que eu já fiz na minha vida, desenvolvendo pessoas, trabalhando na área de gestão de pessoas, eu amo essa área, eu amo, sou apaixonado, gosto muito. E assim, não tô, e diferente acho que de muitas pessoas, né, que largam tudo porque não gostam daquilo, eu não, eu gosto, né, e gosto bastante. Se eu tiver que dar dicas, conselhos, como eu vou estar fazendo sempre para poder desenvolver pessoas, eu vou. Só que agora eu estou indo para uma outra área que é um sonho e que eu também me identifico, né? E detalhe, né, Marcelo, eu não vou deixar de cuidar de pessoas. Num primeiro momento eu desenvolvia elas profissionalmente, agora eu vou cuidar da saúde delas, né? Olha que coisa interessante. Eu não sei como é que faria uma análise psicológica aí do negócio, mas eu vou continuar cuidando de pessoas, de certa forma. E então, assim, essa questão de coragem, eu digo para todos, se eu for dar importância para o que as pessoas vão dizer, eu acho que ninguém vive. Então, que bom que eu sou desse tipo. Não, eu quero ser assim e tal, e vou seguir, independente de qualquer coisa. Então, sou normal, não sou louco, ótimo. Eu queria ter umas palavras como essa. A sua loucura te move. Se ela te move de uma maneira satisfatória, você está dentro da normalidade. Você está buscando a sua completude. Sabe o topo ali? Você está tentando chegar ali. E muito poucos buscam chegar no topo da pirâmide de Maslow. Então, você vai ver essas coisas. Mas, aqui no nosso bate-papo, acho que o mais importante é o seu eu interno, ele vai ganhar demais. A sua completude como ser humano, como pessoa, ela vai se sentir bem. Então, acho que isso é o mais importante. Coisa aí, talvez seja uma coisa que fique, às vezes, encoberta atrás de um véu. O meu eu ser humano está buscando o quê? Né? O meu individual, o que ele busca? Eu vivo pro social, a gente precisa viver em áreas sociais, somos seres humanos e vivemos em áreas sociais. Mas e os meus sonhos? Onde eles ficam? Eles são realizáveis? Se eles são realizáveis, por que eu não realizo? Por que eu não vou atrás? É óbvio que você vai conseguir ter seu diploma daqui a alguns anos e vai ser um médico e tanto como um profissional altamente gabaritado que você é em todas as áreas Assim, que você atuou. assim espero, porque dedicação não vai faltar, viu, Marcelo? Sempre saquismo, eu sei que você já atuou em várias áreas, professor, é, lutador, treinador, você é uma referência. E, e não vai ser diferente. Quando você faz bem uma coisa, todas as outras coisas que você se propõe a fazer, elas vão ser bem feitas também. Você é caprichoso porque você não vai se satisfazer com nada além do melhor. E
Se por um acaso eu tive que abortar a missão, eu não, vou ter que esperar mais 2 anos. Se não der certo, se não der certo, você tentou. E isso, para sua mente, para sua psique, você não sabe o bem que isso faz. Você foi realizar seu sonho. Às vezes, só de você começar a primeira matéria do curso que você tanto deseja, aquilo já te dá um prazer, já te dá uma alegria. Sem Aquilo dúvida. ali, aquilo ali já te liberta. Isso é libertador. Isso é Então, verdade, Marcelo. acho que a palavra fica. Muito bem, então, olha, aqueles que acreditam que não, que vai ficar empurrando com a barriga, porque eu vou chamar isso de empurrar com a barriga, busca aquilo que você gosta, vá atrás dos seus sonhos, independente do que as pessoas irão dizer. Eu não estou falando aqui como psicólogo, mas eu estou falando como esse homem de coragem aí que o Marcelo falou, sabe? Você não sabe o quanto me fez bem quando eu tomei a decisão e comecei a estudar. Isso parece que me deu um novo gás. É algo assim indescritível. Né? Você começa a ver novos horizontes, você acorda mais feliz. Ah, não tem isso, ah, não tem problema. Vamos lá. Parece que foi realmente uma carga nova, um novo gás, Marcelo, que acaba acontecendo aí. Então, siga seus sonhos, vá atrás disso, não importa a idade que você tem, né? O importante é que você busque, né? E tome a coragem aí. Certo, Marcelo? É isso aí. Exatamente. Vai lá atrás. Vai ser feliz. Né? Estou sendo, estou sendo. E, poxa, nossa conversa eu queria que fosse muito mais além, mas eu tenho agora uma última pergunta para fazer, né, Marcelo? Porque a conversa está tão gostosa que aqui a gente poderia ficar horas e horas, né? Marcelo, Vamos embora, mas né? Vai ser bom, Marcelo. Talvez fica aí o convite quando começar a fazer lives, né? De repente você participar de uma, de repente responder as perguntas ali ao vivo de algumas pessoas. Não sei, vamos amadurecer uma ideia dessa aí juntos, Não, vai ser um prazer enorme. né? Vai ser um prazer imenso para mim também aí, de repente, compartilhar isso contigo. Marcelo, qual que é a sua sugestão hoje, né? Para quem está assistindo, né, esses profissionais que estão estudando RH, estão estudando administração, ou estudando medicina, enfim, para qualquer área, qual a sua sugestão para que eles sejam um profissional mais humano, mais diferencial, mais focado em ter a empatia? Qual é a sua sugestão como psicólogo para esses profissionais? Primeiro, se conhece. Se eu for dando uma sugestão como psicólogo, conheça a você mesmo, conheça as suas limitações, conheça o que você consegue lidar, conheça quem é você, né? Muitas vezes, Júlio, a gente faz projeções de situações nossas no outro, principalmente essas profissões onde a gente tem que lidar com o ser humano diretamente, para a gente projetar isso no outro é 2. Então, vamos nos conhecer, vamos conhecer as nossas limitações, admitir as nossas limitações, admitir as nossas falhas, admitir os nossos erros. Quando errarmos, saber chegar e ter a humildade de pedir desculpa. Como profissional, estude, né? Não é porque você está graduado, você está pós-graduado, você sabe tudo. Nunca a gente vai saber de tudo, tudo. Eu me formei já fazem 9 anos, 8, 9 anos. Cara, não parei de estudar ainda e não tem como parar. Estudos a todo momento, buscando coisas novas, buscando. Então, todas as áreas elas têm coisas novas. Então, nunca se dê satisfeito dentro da sua área de atuação mesmo, por mais prazer que ela te dê,
busque sempre os aperfeiçoamentos, se conheça como ser humano, como ser no mundo e bola para frente. Lidar com pessoas, a gente não pode pensar só no nosso umbigo. A gente tem que pensar no outro também. A gente tem que ouvir o que o outro tem a dizer. A gente não pode simplesmente pegar um script, seguir esse script e tá tudo certo. Acho que isso daí se a gente começar a ser isso, daqui a pouco uma máquina está substituindo a gente. Porque as máquinas seguem scripts melhores que nós. Então, o diferencial do ser humano é ser humano. Então, sejamos humanos. Uau, Marcelo. Uau. Um mega uau aí nesse final. Bom, Marcelão, novamente quero agradecer do fundo do coração da sua contribuição para o nosso canal, esse bate-papo que foi enriquecedor. Fica aí o convite para uns próximos, né? Principalmente numas lives aí, como eu já disse. E muito obrigado. Gente, vou colocar aqui no canal o telefone do Marcelo, né? Para que vocês possam procurá-lo. Então, estou aqui falando com o Marcelo Mendes na nossa sala virtual, nossa primeira entrevista do canal. E quero agradecer, Marcelão. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. Eu honrado, lisonjeado, um pouco nervoso. Espero ter contribuído com alguma coisinha. Eu fico muito feliz pela sua trajetória, pelo que você está buscando, pelos seus desejos, pelos seus sonhos. Isso eu tenho a elogiar a pessoas, tenho certeza absoluta disso. E, mais uma vez, agradecer do fundo do meu coração o convite, né, de estar aqui nesse momento, nesse bate-papo, nessa entrevista. Eu acho que é mais um bate-papo, uma coisa mais tranquila, mais leve, mais formal, mais informal. Eu fico muito, muito feliz e agradeço do fundo do meu coração o seu convite. Te desejo toda a sorte do mundo, todas as energias, para quem acredita nessas coisas, né, as coisas de energia, para tudo lhe favoreça e que os seus caminhos sejam brilhantes como foram até hoje. E com meu beijo carinhoso aqui para você, meus desejos, meus votos de muitas felicidades. E se precisar de qualquer coisa para você, eu estou sempre à disposição. Pode ter certeza, Marcelão. Obrigadão pelo carinho. E você que está assistindo nós aqui, eu e o Marcelo, gostou? Então, olha, entra aí no canal, para quem não entrou ainda, se inscreve, deixa lá o sininho ativado, curte, porque terão outras na sala virtual. Então, eu termino por aqui, até uma próxima. Muito obrigado e não se esqueça de dar o seu like aí no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.